Oi, eu sou o Kilua e esse vídeo aqui eu não vou começar com uma introdução com um jogo de fundo, vai ser só o meu wallpaper aqui. Por favor, ignore meu wallpaper de Pokémon. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser sobre lógica de programação. Acredito eu que esteja no título o que vai ser o vídeo, mas tudo bem. Vai ser sobre lógica de programação. E como é um assunto meio extenso, eu vou fazer esse vídeo em várias partes, vai ter várias partes assim, vai ser várias aulas, e essa daqui vai ser a aula um, vai ser a primeira aula. E como vai ser vários vídeos, eu não tenho nada muito separado aqui, mas eu já sei o que eu vou fazer mais ou menos. Mas eu vou usar por enquanto o bloco de notas, porque eu não tenho nada preparado, então vai ser o bloco de notas mesmo. Basicamente, vou falar sobre algoritmo, sobre lógica de programação e como ela funciona mais ou menos, mas acho que você vai entender se você assistir o vídeo. Então vamos começar, que é um assunto bem longo e eu não quero enrolar muito. Vamos lá. Primeiro bagulho que a gente precisa entender o que é algoritmo. Algoritmo, basicamente, é um passo a passo que a gente escreve e o computador segue. Isso é o algoritmo. Define algoritmo é isso. É um conjunto de passo a passo que a gente escreve e o computador tem que seguir. É como se fosse uma receita de bolo. É como se fosse uma receita, né? Você segue o passo a passo para realizar o problema, para solucionar, fazer o bolo. Só que no nosso caso, em vez de ser um bolo, vai ser um código que vai ser usado para solucionar um problema ou fazer alguma ação em algum computador, em algum programa, né? Então, basicamente, é esse que é o algoritmo. É um conjunto de passos que a gente escreve e que o computador tem que seguir. Tá bom, eu entendi o que é mais ou menos algoritmo, né? E então vou falar sobre os tipos de dados que a gente tem, que a gente pode usar. Os tipos de dados são três: são os numéricos, os lógicos e os alfanuméricos. Não se prende muito aos termos assim, porque isso aqui é fácil de entender, então só relaxa, não precisa se complicar tanto. Os numéricos, como diz aqui, são números. Eles são três, são divididos em inteiros, reais ou fracionados. Os inteiros são números inteiros, que são desde o positivo até o negativo. São todos os números inteiros, desde que o número seja inteiro, seja de positivo ou negativo, ele é um inteiro. Os números reais são só os positivos, que são um, 2, 3, 4 e assim por diante. Os números fracionados, como já disse, são números que estão fracionados, são número com vírgula, tipo 1,2, 3,4 e assim por diante. Até aqui dá para entender bem, né? Os tipos lógicos são verdadeiro ou falso, né? Posso dizer assim, são os tipos booleanos. Você não precisa saber o que é boolean por agora, mas são os tipos booleanos. E tem os alfas numéricos, que são as letras, os caracteres e assim por diante. O A, o B, o C, o arroba, o exclamação, o cifrão, assim por diante. E aqui eu deixei como exemplo um caractere. Esses são os tipos de dados, são esses três tipos de dados que a gente tem. E além dos tipos de dados, nós temos os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são tipo negativo, mais, barra, divisão. Eu já vou explicar o que é essa barra aqui. Barra e divisão são quase a mesma coisa. A divisão vai ser a divisão e essa barra vai ser o resto da divisão. Eu não sei como explicar direito, mas isso aí eu vou explicar mais pra frente ainda. Comandos que a gente pode usar são o leia e o escreva, que a gente vai usar por enquanto só para você entender mais ou menos como funciona. Um algoritmo, geralmente ele segue essa base, que a gente tem um algoritmo e a declaração de variável. Ah, mas o que é uma variável? Você não explicou. Tá, variável, basicamente, é um espaço que a gente guarda na memória. Isso que é variável. Variável é um espaço que a gente guarda na memória. E esses espaços que a gente guarda na memória pode ser exatamente esses tipos de dados. Tipo assim, eu posso colocar um inteiro, um 2 3 como. Daí eu coloco aqui, ó. Calma aí. Daí eu coloco aqui, inteiro, um 2 três. Daí aparece aqui nesse espaço da memória. Vai ficar lá salvo no computador. Variável, basicamente, é um espaço na memória que a gente pode usar para guardar uma informação. E essa informação são esses tipos de dados que eu falei antes, que são numéricos, lógicos, alfas.
Então, por exemplo, eu tenho um inteiro e daí o número é tipo 1, 2, 3. Eu vou usar esse 1, 2, 3 para guardar na memória. Isso que é uma variável. Eu vou criar um inteiro que vai ter uma informação dentro e vai guardar essa informação dentro de um espaço na memória, como se fosse uma caixinha. Como se fosse uma caixinha. Vai guardar essa informação, tipo assim, 1, 2, 3. Daí vai ficar guardado lá no meu computador. E é basicamente assim a forma de um algoritmo que a gente vai escrever o nosso código. Basicamente vai estar desse jeito lá quando você for escrever o código. Isso é só não vai estar exatamente assim, vai estar escrito com outros termos, mas isso aqui é só para entender mais fácil, por isso que está em português. E eu tenho um código simples aqui que eu acho que vai ajudar a mostrar meu exemplo de uma forma melhor. Aqui, ó. Aqui tem um algoritmo, daí o nome que eu dei para o projeto, que é sua idade em 2030, que vai calcular a sua idade quando você tiver 2030. E aqui no declare, eu declarei as variáveis. Eu botei uma variável nome e data de nascimento. O nome e data de nascimento é como eu vou chamar essa variável. Guardei ela, eu reservei um espaço na memória para essa variável. Então, nome vai estar lá nome, vai estar lá nome. Eu reservei isso aqui numa memória. Tá lá. Só que não tem nada dentro ainda, porque eu não escrevi nada. Eu só coloquei o nome da variável. Eu só coloquei o nome da variável. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser tipo. A variável poderia ser qualquer coisa. É só um jeito que eu vou me referir àquele local onde eu vou guardar a informação. Então aqui nome, coloquei literal, que é do alfanumérico. Opa, que é do alfanumérico. E coloquei aqui data de nascimento como inteiro, que vai ser a data que ele nasceu. Daí eu coloquei aqui, escreva, que vai aparecer uma informação na tela, o que vai estar escrito entre essas duas aspas e esse parênteses. O parêntese e as aspas, aspas é para o tipo caractere. Quando a gente vai escrever um texto, a gente usa as aspas para escrever o texto para ele saber que a gente está escrevendo alguma coisa, para ele não confundir com o código aqui. E o parênteses vai ser onde vai ficar a nossa informação que a gente vai querer colocar. Então aqui escreva, daí digite seu nome, daí vai aparecer na telinha digite seu nome. Daí leia nome, que vai ler o que ele acabou de colocar ali, nome. Eu coloquei nome aqui porque quando ele lê, vai direto para onde eu falei que ia estar. Vai estar naquele lugar onde nome foi reservado. Então aquele quadradinho lá que eu coloquei vai estar lá o nome do usuário. Lembra que eu falei que aquele espaço na memória estava vazio? Então, quando ele lê, ele vai receber alguma informação e vai colocar aqui o espaço na memória. Então, se o nome for Pato, por exemplo, vai guardar lá Pato como o nome dele. Então, toda vez que eu chamar pelo nome, eu já vou ter escrito Pato. Então, basicamente, vai receber essa informação aqui, ó. Nome vai receber Pato. Para deixar mais bonitinho, eu vou deixar assim. E aqui eu coloquei aqui, escreva de novo, informe o ano que você nasceu e daí vai acontecer o mesmo processo de novo. Dê aqui data de nascimento, dê aqui, por exemplo, ele poderia colocar tipo 2010, por exemplo. E aqui o escreva, que vai escrever aqui entre parênteses e aspas, em 2030 você terá. Daí eu fechei as aspas e como você pode ver, em vez de eu colocar aspas aqui também, eu não deixei nada, porque como eu disse antes, aspas é só para texto. E aqui eu estou fazendo referência a uma variável que eu declarei aqui em cima. Data de nascimento é uma variável. Então, para fazer referência à variável e ele não entender que eu estou querendo escrever alguma coisa, eu tirei as aspas. E eu coloquei aqui, tá vendo que eu coloquei menos 2030? Números normais ele entende, assim como o menos. Esses são os operadores aritméticos que eu falei antes. São o menos, o mais, a divisão, a barra, vezes. Então aqui vai fazer a conta. Então basicamente ficaria assim: escreva seu nome, daí digitou o nome, leu o nome,
Daí, escreva o ano que você nasceu. Daí vai ler o ano que ele nasceu. E daí vai escrever. Em 2030, você terá o ano que ele nasceu menos 2030, que vai ser o resultado. Então, basicamente, ele vai fazer aqui a conta e vai ver que ele vai ter em 2030, ele vai ter 20 anos. Eu coloquei um negócio errado aqui, calma. Em 2030 ele vai ter 20 anos. É basicamente isso que esse código fez. Ele leu o nome da pessoa. No caso, a variável nome que eu coloquei não está servindo de nada, porque eu não estou usando ela, não estou colocando o nome dele aqui. Então, no caso, se eu tirasse a parte do nome, não mudaria nada, porque eu não estou usando. Mas eu poderia colocar aqui, ó. Aqui, ó, nome. Daí vai ser o nome da pessoa, que no caso vai ser Pato. Daí, você em 2030 terá. Daí, fiz aqui a conta e essa parte da conta vai entregar somente o resultado. Porque tá vendo que eu tô no escreva? Nessa parte da conta, ele não vai escrever isso daqui, ele só vai mandar o resultado. E o resultado que ele vai mandar vai ser o resultado da conta, que é 2020. Não, pera, que vai ser 20. Foi mal, 2020 não. Isso daqui é um código, isso aqui é um algoritmo. Isso aqui é a base da programação, basicamente. A gente escreveu a ordem, mais ou menos, que o computador vai ler, vai entender as informações que ele precisa guardar e a gente entrega o resultado, seja ele uma conta ou qualquer outra coisa que você queira fazer. É basicamente assim que funciona um código. Eu vou ver se eu consigo demonstrar para vocês um exemplo melhor de como funciona, rapidinho, porque no bloco de notas fica muito ruim. Calma. Pronto, achei aqui um programa, um site aqui para me ajudar, que eu vou usar aqui esse Portugal Web Studio para mostrar aqui como fica. Aqui tem o programa, como eu disse antes, e aqui a função início, que vai dar o início ao programa. Daqui eu coloquei as variáveis, que é a data de nascimento e nome. Não pode começar com letra maiúscula. Se você coloca letra maiúscula, dá problema. Não comecem com letra maiúscula. Nessa parte aqui também, ó, vocês não podem começar com letra maiúscula, senão dá problema. Mas enfim, e aqui tem escreva, diz seu nome, daí leia, e aqui tem tudo bonitinho que eu coloquei. Vamos tentar ver se funciona. Daí aqui, digite seu nome. Eu vou botar aqui, é Pato. Informe o ano que nasceu. 2010. Coloquei errado ainda, impressionante. Pato. O ano que nasceu. 2010. Cara, por que que tá dando erro, cara? Pera aí, rapidinho, já vou resolver isso aqui, calma. Aí, fui, agora sim. Ah, haha, sabia que ia dar certo. Enfim, como eu dizendo aqui, agora foi, ó. Diz seu nome. Daí botei aqui Pato. Informe o ano que você nasceu. Daí botei 2010. Daí aqui, você, em 2030, você terá 20. Tá vendo? Tá vendo como o código funciona? Então, basicamente isso que é um código. Você fez aqui um programa, né? Querendo ou não. E a parte mais importante quando você quer começar na linguagem de programação, eu acho que é a prática, porque é muito fácil esquecer cada coisa e eu acabei de fazer um bagulho muito grande de merda. Pronto. A prática é, acho que é a parte mais importante quando você quer começar a aprender. É muito importante que você realmente queira aquilo, porque, cara, isso aqui é um bagulho muito chato, cara. Principalmente lógica de programação assim é muito chato de ver, velho. Mas eu espero que tenha ajudado alguma coisa com esse vídeo. Esse vídeo aqui é só o básico do básico, ensinando mais ou menos como funciona o Portugal. Nem a linguagem de programação assim, é só o Portugal. Portugal a gente usa para aprender a linguagem de programação antes da gente entrar na linguagem. Porque esse Portugal foi feito de uma forma que é em português.
Então a gente consegue entender muito mais fácil aqui. Escreva, leia. Se a gente fosse para uma linguagem de programação mesmo, a gente teria que escrever em inglês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o comecinho aqui. Aqui, ó, como vocês podem ver, basicamente aqui tá tudo em inglês, porque a gente precisa escrever em inglês. E aqui tem tudo que eu disse antes, aqui, ó, o int, daí eu coloquei o nome da variável e eu marquei ela igual a 10. Então, basicamente, guarda um espaço na memória que vai ter um inteiro, que vai se chamar número, que vai ser igual a 10, como vocês podem ver. E daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês esse bagulho aqui, só que no Java, só que vai ser muito mais chato, porque, como eu disse antes, está em inglês. Mas você começando a entender a lógica, você fica muito mais fácil para entender tudo. Deixa eu pegar um exemplo bom aqui, que eu acho que eu tenho um exemplo melhor. Não tenho nenhum exemplo aqui para mostrar muito bom, mas aqui tá todos os tipos do Java. Vocês não precisam entender agora, tá? A linguagem que eu uso é o Java, mas eu vou começar ensinando para vocês a linguagem, a lógica por trás, para depois ir para a linguagem em si. Então esse vídeo foi mais para mostrar mais ou menos como é que é e explicar direitinho em partes para conseguir ensinar de uma forma melhor depois. Não sei se deu para entender, mas eu espero que tenha dado, porque já é quase meia-noite e amanhã eu tenho aula, então eu preciso acabar isso aqui muito rápido. Bem, de qualquer forma, eu vou estar finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Foi uma aula bem rápida, eu acho, não sei se foi rápido ou não. Mas eu acho que deu para explicar tudo bem direitinho. Espero que vocês tenham conseguido entender. Caso não tenha entendido, eu vou deixar uma recomendação de vídeo muito bom, que eu acho que todo mundo que já quer aprender programação ou faz alguma coisa na área de programação conhece. Então, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição. Eu aconselho que você vá lá ver, que é muito melhor que eu explicando. E além disso, tem uma edição muito boa. Não tem nada do que reclamar. Então, aí embaixo na descrição vai ter um link do canal no YouTube que vai ajudar muito. Eu acho que eu consigo mostrar ele aqui, pera. E é o curso em vídeo do Gustavo Guanabara. Cara, eu acho que esse foi o primeiro, dos primeiros vídeos que eu comecei a assistir assim que eu entrei na área. Foi um dos primeiros canais assim que eu vi. E é realmente muito bom, vale muito a pena você assistir os vídeos. Então vou estar deixando aqui o link na descrição. E é o curso de algoritmos e lógica de programação. Vai estar tudo aí embaixo na descrição. Dá uma passadinha lá porque é muito bom. Não sei nem porque está no meu vídeo, quando tem coisa bem melhor por aí. Mas enfim. É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu não tinha nada exatamente preparado, eu fiquei usando o bloco de notas, mas eu acho que ficou bom. Eu tentei explicar tudo da melhor forma possível, mas é isso. Vou finalizando por aqui. Tchau!